Sempre Seguro de hoje tem uma entrevista com exclusividade e a participação do Alfredo Chay, que é o presidente do CIST, que está acompanhado da diretoria, da nova diretoria para o biênio, o próximo triênio, na verdade, né? A diretoria é composta por René Leles, que é o diretor executivo, secretário, né? Amilcar Spencer, o Aaron Stone, diretor executivo, Maíra Monteiro, que é a diretora executivo ético social, João Zen, que é diretor executivo institucional, e Glauco Menezes, que é diretor executivo tesoureiro. Tem também o Carlos Paiva, que é do Conselho Fiscal, além da Luciana Prado, diretora de governança e compliance. E também Yuri Agamenon, diretoria jurídica, e profissionais experientes reconhecidos por atuação no segmento de seguro de transporte e gerenciamento de risco, né? A nossa entrevista vai começar com a apresentação do Chaya com relação à nova diretoria. Vanildo, boa noite a teu público aí, os colegas que estão juntos nessa empreitada, obrigado aí por terem conseguido participar. Vanildo, como você disse, né, essa diretoria foi eleita agora no final de março de 2021, para os próximos 3 anos. É importante a gente, claro, no primeiro momento, agradecer aí, essa primeira fase, logo já agradecer a confiança, né, que o quadro, né, que a Assembleia nos depositou nesse grupo. Como você falou, você citou nominalmente os diretores executivos, mas importante também é destacar que, junto com esse grupo, também tem as diretorias de especialidade, as diretorias técnicas, enfim. Então, é um grupo que assumiu o compromisso de trabalhar aí pelo mercado, pelo CIST. Então, não estamos sozinhos, na verdade, aquela máxima que também vale para nós, ninguém faz nada sozinho. A gente está com um grupo aí muito legal, que mescla tradição, que mescla experiência, sócios fundadores, como estamos aqui, o Renê, o Paulo, a Dona Bárbara também, desde muito cedo aí conosco, com outros colegas que se juntaram a nós para essa empreitada. Então, a gente buscou a tradição e a inovação, né, novas ideias. Então, a gente espera contribuir bastante nesses próximos 3 anos. Certo que, lógico, também reconhecer, né, essa trajetória da entidade, do CIST, como ele progrediu, como é que isso evoluiu, desde o Geraldinho, né, desde a fundação, junto com o Geraldo, a evolução disso, mais recentemente aí com Salva, enfim, o nosso compromisso de honrar essa herança, de honrar essa caminhada do CIST até aqui. Essas são marcos que estão muito claramente no grupo, Vanildo. Isso em linhas gerais em relação a esse momento, né, esse momento do CIST. Se a gente olhar o CIST no contexto do mercado, nesse momento, uma percepção que a gente tem muito claro, Vanildo, é essa grande a importância do mercado de seguro, de riscos e seguros no país. Isso vem ganhando cada vez mais relevância, né? Você vê que, se pegar só o primeiro trimestre de 2021, só para ter um número de referência, o primeiro trimestre de 2021, o mercado de risco e seguro já cresceu quase 10% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Quer dizer, ainda em cima de uma base relativamente alta, porque você está falando daquele período que precedeu ali o início do ponto mais crítico da crise pandêmica. Então, a gente já está falando de um crescimento em cima de uma base que ainda não estava afetada pela crise, ou pelo menos tão afetada assim. E aí você vê que, nesse contexto, a ideia do propósito desse grupo de contribuir para aumentar, né, para contribuir para aumentar essa cultura de gestão de risco e seguros no nosso país. E aí tem um contexto, né, importante a gente perceba, que tem um contexto de política pública que está vindo para alcançar mais, aumentar a abrangência, né, conseguir alcançar mais segurados, conseguir alcançar mais o mercado, ampliar proteção. Você vê que isso já aparece, por exemplo, quando você fala da lei de licitações, que já estabelece lá
a ideia do seguro-garantia, você vê, a gente pode abordar mais isso depois, o Paulo tem muita referência para contribuir aí, quando você fala do regulatório, do próprio transporte de carga, né, do marco regulatório do transporte de carga, quando você fala de projetos de infraestruturas, investimentos associados a isso, então você vê que o mercado vai ganhando esse momento, né, essa tração em relação. Quando você fala de logística especificamente, é ainda mais crítico, né? Uma logística internacional, nacional, cada vez mais sofisticada, cada vez mais refinada. E, junto com isso, vem aí o que a gente tem acompanhado nos últimos meses, um pouco mais, a história de mudanças no marco regulatório. E quando a gente fala de novas soluções também, você tem aí desenhos que não estavam disponíveis antes, ILS, você tem paramétrico, você tem o próprio marco regulatório, o próprio regulador atuando para diminuir barreira de entrada, quando você coloca ali um sandbox, quando ele coloca alguma coisa para insurtech. Você vê as recentes discussões, um caminho aí para virar open insurance. Então, uma pegada junto com a área bancária. Então, você está falando open insurance de um lado, open banking que já vem um pouco mais forte. Quer dizer, a gente cria um ambiente que no Brasil está tendo o apelido aí de Open Finance, quer dizer, essa combinação de banco e seguro. Então, você vê que em alguma medida, essas mudanças regulatórias estão quase que empurrando o mercado, né? Estão pressionando, estão contribuindo no mercado. No outro lado, você pega ambientes de inovação, a gente fala tanto, né, de IoT, Big Data, Analytics, um monte dessas referências, mas como é que isso vem para a prática? Como é que isso vira negócio? Como é que isso vira solução? Então, essas carteiras que têm um volume transacional maior, vida, residência, pequenas e médias empresas, né, seguro, aqui no Brasil chamado multirrisco, a carteira de transporte, todas essas vida e previdência, esse tipo de operação que tem um uso intensivo de dados, vai na veia, são os primeiros que podem se beneficiar, que podem incorporar essas metodologias novas. Quer dizer, tem que estar atento. Então, no meio dessa transformação toda, é um momento desse grupo que assiste, né? Esse grupo tem essa percepção dessa transformação toda, e tomar ações, né? Montar uma estratégia de SIST, um novo SIST, que esteja uma nova fase, né, do SIST, que esteja atenta a isso, que esteja conectada a esse ambiente. A gente tem conversado entre nós que é mais ou menos o SIST que veio progressivamente evoluindo e saiu lá, né, do telefone 2G para a versão 3G, nós passamos recentemente pelo 4G e a gente começa a discutir aí telefonia 5G. A gente está usando essa imagem para ilustrar que nós estamos agora na missão de fazer um SIST 5G, né? Um crescimento importante, com bem mais seguir essa caminhada e aproveitar essa modernidade, esse momento importante aí do mercado. Nossa, agora, dentro do projeto aqui de desenvolvimento do trabalho da diretoria, quais são as prioridades, né, e compromissos para esse triênio? Quais são as prioridades? Desenvolvimento profissional, programas de treinamento, como você vê isso? Temos aí bastante, um espaço importante, um compromisso muito grande com isso, Vanil. Nós, juntos, pensamos em 3 grandes grupos de ação, 3 grandes áreas de atuação, em, fundamentalmente, 2 metas para cada uma, para a gente ser bastante conservador, bastante cuidadoso com isso. Em resumo, posso te comentar o seguinte: nós falamos de crescimento orgânico em bases nacionais. Então, é um SIST que tem condições de levar esse tipo de conhecimento para um mercado maior, né, para um alcance maior. A gente acabou de falar de alcance de mercado. O Brasil não é mais aquele centro, aquele núcleo de Sudeste, nós estamos, ou mesmo de São Paulo. A gente precisa consolidar a base local, essa área de influência a partir da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, mas também alcançar nacionalmente. A gente vê
um mercado de produção e consumo importante no Sul, no Centro-Oeste, o interior de São Paulo tracionando como nunca, aquela base ali de produção do agronegócio, Mato Grosso do Sul, Goiás, toda aquela região ali importante, com uma expansão de mercado. A gente tem visto o Nordeste, historicamente, né, num crescimento importante na área de serviços. Então, é essa visão nacional que a gente está ampliando para levar o SIST. Já tínhamos feito, né, antes da pandemia, em 2019, não é isso, amigo, se eu não me estou enganado, em Fortaleza, um congresso, um evento, um dos nossos eventos mensais, que foi um sucesso, em cooperação com a Associação Comercial de Fortaleza, foi muito forte. Fizemos também no Rio de Janeiro, em conjunto com o IRB, também foi um evento importante. Essa é a ideia, a gente expandir essa base, esse crescimento orgânico em bases nacionais. E é buscar isso, tanto com associados como pessoa física, mas também com associados de pessoa jurídica. Então, é trazer essa oportunidade das empresas também associarem-se e poder, a partir desse benefício, abrir o acesso à comunicação. A gente vai falar isso um pouco mais detalhadamente, para os seus funcionários. E aí nós estamos falando de pequenas, médias, grandes empresas, não importa. E também estamos trabalhando nessa frente, na linha de diretores regionais. A gente vai estar identificando as principais, as primeiras áreas de atuação, colegas que tenham esse compromisso, esse engajamento aí com essa missão de levar, contribuir para o mercado. Então, estamos pensando em diretorias regionais. Outra frente também nesse sentido, nós estamos falando de parcerias institucionais com as entidades nacionais e internacionais. Então, já abrimos conversas, já tivemos alguns encontros, algumas reuniões com alguns parceiros internacionais, já estamos desenhando, já estamos aí em tratativas iniciais de como modelar esses termos de cooperação. Com as entidades nacionais, a gente também já está identificando, recebe com boas-vindas aí a quem estiver interessado a nos procurar. Nessa frente também existe sempre a oportunidade de patrocínio. Então, nós temos patrocinadores, isso é importante também. Eu acho que uma falha aqui de minha parte, queria corrigir, não mencionei antes, de agradecer aquelas empresas que nos apoiaram o SIST para caminhar até aqui. Eles continuam conosco, acreditam, né, na caminhada do SIST. É importante registrar isso, agradecer a confiança que eles depositam na entidade, em todos nós que ajudamos aí a conduzir isso. Então, isso do ponto de vista de base no crescimento orgânico. Num outro ponto, Vanindo, que é base fundamental do SIST, historicamente, é a parte de desenvolvimento profissional. Então, aquele cenário que a gente resumiu antes, cada vez mais importante a parte de desenvolvimento profissional, educação continuada e tal. Então, a gente vai revisitar, dar uma turbinada importante, dar uma revisão para adensar os nossos cursos internos do SIST. Então, o SIST vai continuar e vai ampliar a oferta desses cursos de educação continuada e também seguirá trabalhando com universidades, com escolas de nível superior, os projetos de MBA e tudo isso. No meio dessa transformação toda que a gente discute, né, não dá para ignorar, a gente não pode ignorar a ideia de inovação digital. Então, como é que o SIST passa a ser um hub para promover esses debates, para promover esse tipo de iniciativa voltado, lógico, especificamente ao setor em que atuamos, nesse ecossistema que o SIST está inserido. E aí, Ivanildo, tem um terceiro grupo, né, de iniciativas, duas outras iniciativas que nos é muito cara, muito importante, e é um compromisso desse grupo também, que é o de responsabilidade social e de desenvolvimento da liderança feminina nas organizações, no ecossistema que estamos inseridos. Temos Dona Mayra conosco desde muito tempo, temos a Mayra
Monteiro, que também compõe a diretoria executiva. Temos várias mulheres no pleno, né? Na diretoria plena. Então, a gente acredita nessa marcha, tem uma crença clara, tem potencial, isso está enriquecendo muito o debate, e tem a questão da responsabilidade social. Já fizemos isso na prática, logo no nosso primeiro evento esse ano, já integramos, né, ações, iniciativas de responsabilidade social dentro do Bojo, dentro da nossa programação. Uma das ações que a gente está desenhando ainda, já está avançado, mas a gente ainda está refinando um pouco, é a mentoria de jovens talentos. Então, tivemos a oportunidade de nos prepararmos, nos desenvolvermos, estamos aqui juntos, mas tem muita gente que precisa dessa janela de oportunidade, tem disposição, mas não tem ali a condição de caminhar e alcançar uma oportunidade melhor. No outro lado, que a gente sistematicamente escuta, Ivanildo, e você tem feito um trabalho importante também na preparação, qualificação de jovens, é que o mercado, as empresas, carecem dessa mão de obra. Elas têm que cumprir exigências regulatórias de quantidade de jovens aprendiz, quantidade de estagiários, mas carece dessa mão de obra. O SIST pretende fazer um pouco essa ponte, né? Estender a mão para o jovem, fazer uma seleção daqueles que estão engajados, que estão efetivamente dispostos a uma caminhada, e incluí-los nos cursos. A gente falou agora há pouco sobre os cursos de educação continuada, ter ali alguns cursos voltados para essa garotada. Tá? Essas são, em linhas gerais, as 6 iniciativas, 6 frentes de trabalho que a gente está desenhando. Ok, Thiago, reforçando um pouquinho o papel da mulher no mercado de seguros em si, porque hoje você tem uma entidade muito forte, ela começou há menos de 2 anos e tem tido um papel importante aí nas mídias, de divulgação, que agora virou Sou Segura, né? Tá até mais atraente o título, né? O nome da entidade. E falando um pouco do perfil do associativo, como é a participação da mulher, além da diretoria hoje que tem componente, no quadro de associados do SIST? Nós estamos especificamente nessa disciplina, nessa diretoria, nós estamos com a ajuda também da Camila Calero. Ela vai ser nossa diretora aí para esse tema. A gente vai promover esses debates, essas ações relativas à equidade de gênero. O que a gente percebe, e o mercado de logística, risco, seguro, ele vai bem, nessa equidade até nível gerencial. Eu tenho todos nós, né, em circunstâncias aí de dinâmica de trabalho, vamos a operadores logísticos, a terminais, a embarcadores, transportadores, seguradoras, os players que atuam também nesse ecossistema, a gente vai bem até o nível gerencial. Está ali meio a meio entre homens e mulheres. Dali para frente, o funil desequilibra fortemente. Então, a gente vai tentar trazer esse debate para o SIST. Atuo também, contribuo, fui convidado junto com num outro fórum, que também é de fomento aí do debate feminino, são executivas que participam do mercado de shipping trade. Então, o ISTA, que é uma entidade também internacional, tem esse papel de promover a liderança feminina no mercado de shipping trade. E ali é curioso, Vanildo, somos 3 homens em todo o universo feminino. Somos a voz ali para acompanhar, para dar um ponto, para dar um comentário. A gente quer fazer exatamente isso, trazer esse debate para o nosso ecossistema. Ok, agora vamos passar um pouco a pergunta para a geração, a base de associados, de atuação, crescimento orgânico, né, da entidade, em termos de representatividade no meio pessoas físicas e jurídicas. Quais são as perspectivas e ações que o SIST deve tomar? Ivanildo, eu vou dividir aqui com meus amigos, vou pedir para o Renê aí, que é o nosso diretor executivo, né, na parte de secretaria, junto para desenvolver um pouco mais isso para você.
Veja, de fato, o CIST hoje, nos últimos anos, evidentemente por questões óbvias, está muito focado geograficamente em São Paulo, né? Por questões naturais. As grandes companhias estão aqui, as companhias de seguro também estão aqui, e nasceu basicamente dos players do seguro. E é natural que esse crescimento agora seja, como o Shaya já comentou, feito a nível nacional e internacional. Para isso, evidentemente, estamos criando todo um programa, né, de benefícios, né, tanto para o associado pessoa física como para o associado pessoa jurídica. Benefícios de todo cunho que estão sendo analisados. Não vou falar agora exatamente em detalhe, porque vai ser surpresa boa para todo mundo. Estamos trabalhando nisso, junto aí com uma área técnica específica para benefícios, né, que também é uma diretora mulher, por sinal, Elaine, né, que ela trabalha atualmente nos recursos humanos da Amboni, mas veio para somar as fileiras nossas aqui na área de recursos humanos e, obviamente, da parte de benefício, especificamente, que é a praia dela. Essa é uma das tônicas dessa nova diretoria. Está procurando diretores e parceiros que trabalhem na área para que possam somar realmente com ideias inovadoras, né? Daí, o que eu chamou de diretores, não definimos ainda claramente se são diretores ou são... me foge a palavra agora. Embaixadores, né? Não, embaixadores, exatamente, embaixadores regionais. Justamente, mas não só com o intuito de colaborar, com o intuito de ser ouvidos do CIST na região, para trazer esses anseios e desejos dessa galera toda que está aí. Porque estamos em São Paulo, mas regionalmente tem muita necessidade, muita falta de conhecimento, e através desses players que vamos trazer essa necessidade. Consequentemente, vamos angariar, né, mais público e vamos angariar mais parceiros, como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? E quando eu digo isso, obviamente tem que haver alguma coisa em troca. Bom, mas social existe por quê? Né? Alguém se associa a uma entidade porque ele tem algum interesse. Óbvio que tem que haver um interesse natural. E assim tem que ser, e assim que sempre funcionou em qualquer entidade sociopolítica, né? E não deixamos de ser uma. Então, na verdade, esse é o grande foco. Primeiro, trazer as pessoas por seu interesse e por seu desejo, onde essas pessoas possam ser ouvidas, se possam responder perguntas consultivas, porque também tem muita pergunta, muita coisa. Temos uma diretoria fantástica que pode resolver muito problema. Então, queremos ser ouvidos e também queremos ser consultados, né? Então, ser um formador de opinião em relação a diferentes temas, mas principalmente trazer toda a cadeia de logística ou do transporte para dentro da casa. Então, não é só a seguradora, é o corretor, é o operador logístico, é o transportista, é o embarcador, é o industrial, né? E é o gerenciador de risco, todo mundo. Porque todo mundo, no final das contas, faz uso do seguro e todo mundo milita nesse meio. Então, todo isso somado ou integrado, né? Quando ele falou no CIST 5.0, é isso mesmo, um CIST 100% integrado com todos os players do processo. Então, tem muita coisa nova para fazer, muita coisa interessante. Somado à pessoa jurídica, né, ou falando da pessoa jurídica, a mesma coisa, né? Dentro das pessoas jurídicas e parcerias, né? Também estamos fazendo uma parceria internacional importante, né? É uma revista eletrônica que tem um alcance em toda a Latinoamérica. Acabamos de fazer essa parceria, vai ser firmada ainda. É uma revista eletrônica que se chama Mass Container, que tem um alcance aí para 350 mil visitas mês, e é ouvida em Espanha, Estados Unidos, México, Guatemala, toda a América Central e América do Sul, né? E em diferentes níveis, e agora tentando no Brasil. Então, consequentemente, também teremos ouvidos, né? E teremos braços, digamos assim, em todos estes países latino-americanos, definitivamente. Isso já é um fato, né? Estamos acertando esses ponteiros, e também os hermanos, né, vendrão para dentro do CIST também com os mesmos anseios e desejos de todos para do processo, porque recentemente voltei do Chile para cá, um trabalho externo de 2 anos, e estive no Peru, estive na Argentina, estive em México, e os problemas brasileiros são exatamente os problemas dos outros irmãos latino-americanos.
Então, tem muito, muito trabalho, muita coisa para ser feita, muita surpresa boa e muito benefício, né? E a soma disso tudo que vai enriquecer o cardápio SIST, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é por aí o caminho, né? Ivanildo, deixa eu contribuir com um detalhe aqui importante que o René mencionou, eu gostaria de estender um pouco. O SIST não é uma entidade de classe, né? Não é uma entidade de seguradores ou de operadores logísticos, de corretores, não é uma entidade de classe nesse sentido. Nasceu e ele tem como propósito ser uma entidade multilateral. O SIST em sua essência e desde fundação, tem por propósito agregar estes agentes da cadeia logística de carga e o ecossistema de risco seguro para promover o debate. Por isso, eu acho que é um ponto que o René mencionou, mas eu gostaria de botar ainda mais luz nisso, para convidar exatamente estes, né? Então, operadores portuários, operador logístico, transportadora, transporte fluvial que vem ganhando ritmo, desde muito tempo, né? O transporte ferroviário vem aí numa frente de investimentos importantes, escritórios de advocacia, gerenciadores de risco, regulação de sinistro. Cabotagem. Esse ecossistema que participa, que promove aquela logística cada vez mais sofisticada, que venha para promover esses debates, para a gente achar o caminho. É isso que eu queria trazer um pouco mais de luz também. Então, convidar todos esses a virem, a se juntar a nós aí nessa caminhada. Valeu. Ok, Chay. A questão seguinte seria sobre a capacitação e desenvolvimento profissional. Eu sinto muito isso até na minha atividade aqui, com o Centro de Capacitação SegNews, né? Que tem muito entrante, muito profissional entrando no mercado sem conhecimento, obviamente, sem conhecimento técnico, mercado seguro é muito específico, né? De transporte mais ainda. Então, eu queria que vocês comentassem quais são os objetivos, as metas do SIST, né? Para contribuir para esse desenvolvimento profissional do setor, especificamente do de transporte, né? Perfeito. Paulo, ajuda a gente um pouco aqui, quer desenvolver um pouco esse tema, Paulo? Obrigado, Chay. Obrigado, Ivanildo. O tema é super importante, né, Ivanildo? Veja que estamos falando aí de um SIST 5G, sem perder a essência pelo qual o SIST veio ao mercado brasileiro, né? A gente tem falado muito sobre as diretorias que nesse novo triênio que estão bem estruturadas, bem segmentadas, com funções bem definidas, mas que ao mesmo tempo ela transita naqueles 6 pilares, nos 3 pilares com 6 iniciativas que o Chaya falou. E um deles, sem perder a essência, é justamente essa questão da inovação, né, de capacitação dos jovens e das pessoas da educação continuada que a gente quer manter. Afinal de contas, seguro de transporte, acho que foi muito bem pontuada pelo Chaya, com relação à vantagem do SIST conglomerar, né, congregar sobre todas as entidades que têm interesse em participar da cadeia logística. Não é uma entidade que trata só de seguros, trata de seguros, trata do transporte de carga, consequentemente de risco. Então, esse elo, muito bem interligado, é o que traz para o associado do SIST, para aquele que tem interesse em estar dentro do nosso clube, né, entender um pouco soluções, discussões entre o que as novas legislações e os riscos podem trazer para a gente discutir num alto nível e devolver para o consumidor de seguro possíveis desdobramentos. Então, uma delas com relação a essa questão da desenvolvimento profissional e de não só curso, mas também busca pela inovação, a gente tem em mente, né, incrementar essas ações na formação, como o Chaya falou, e também na questão da educação continuada, para que permita, né, os executivos acompanhem melhor toda essa transformação. Né? Afinal de contas, o nosso setor logístico ele vem em uma constante ebulição como resultado de uma constante transformação de risco, com o apelo do regulatório de transportes, e uma transformação na oferta de seguros com o apelo do próprio marco regulatório dos seguros. Então, quando você fala da transformação que passa
né, que o sistema logístico está passando, certamente vai exigir capacitação das pessoas para entender todo esse ponto de ebulição no setor de riscos, transportes e seguros. Nesse sentido, eu entendo que alguns temas são prioridades, né, como contínua expansão do nosso comércio, como a contínua expansão do comércio eletrônico, a logística de cadeia de frios, como já falamos, marco regulatório, que a gente explora um pouco mais depois. Acho que o René falou da questão da cabotagem, que é o projeto BR no Mar, né, capitaneado pela Lei 4199, para estimular a cabotagem, né, os estímulos dos investimentos nos terminais portuários, como também já foi falado, a expansão do modal ferroviário, né, o modal fluvial da região centro-oeste e da própria malha ferroviária. Como é que tudo isso se conecta e como é que tudo isso, o transporte e logística, pode ter uma proteção melhor de seguros, né? Então, o que o CIST quer é de se tornar um hub, né? Para trazer para o debate a inovação dentro desse ecossistema todo, né? Oferecendo cursos que passa também por atualizações e conduzir, né, os profissionais que têm interesse nesses treinamentos e essas capacitações para módulos mais avançados, acompanhando toda essa tendência, né? E aí, obviamente, uma busca de uma futura certificação internacional, como já foi falado também pelo Chaya, né, sobre essa questão das conversas que tivemos em bom nível, em alto nível, com entidades fora do Brasil. Então, dar seguimento nessas conquistas que já fizemos nas gestões anteriores, sem perder o foco da nossa essência, mas levando o CIST para um patamar 5G, como o Chaya falou. Me permite um comentário? Por favor. Só complementando o que você disse, você tocou um ponto bastante interessante nessa questão da inovação. E acho que também inovação no próprio seguro, né? Se você considerar toda essa evolução do ponto de vista logístico, logística 4.0, indústria 4.0, chame como quiser, está trazendo também novos riscos emergentes, como o cyber risk, por exemplo, né, que está ali, fortíssimo, fortíssimo. Recentemente saiu uma notícia hoje publicada que foi um ataque cibernético em um oleoduto nos Estados Unidos, por exemplo, isso foi agora, né? Outro aspecto é o risco que surgiu na parte logística, na última milha, são novos riscos. Esses riscos com essa interação, né? Esse sistema integrado de seguro, né? Perdão, de logística, que consequentemente também vai ter que estar sendo um seguro de transporte integrado, que são coisas novas, que são absolutamente novas, que certamente o CIST, junto com essas áreas pertinentes, né? A própria FENSEG e tudo mais, vai ter que pensar em um novo processo, um novo produto de seguro para o futuro. E para o futuro já, né? Não é tão longe, já é imediato praticamente, né? Exatamente. E, obviamente, vejo os amigos que são especialistas nisso que podem aprofundar-se mais nesse assunto. Não, mas na verdade não foi um complemento, não. Acho que você tocou num ponto super relevante e o Chaya também já trouxe isso na primeira parte da nossa conversa, né? Com tanta tecnologia envolvida, nós podemos ter uma melhor percepção do risco, né? Sim. E quando a gente fala de uma melhor percepção de risco, com a inovação que vem nos apoiando em cima disso, existem desdobramentos do comportamento do risco, como você colocou, a questão do risco cibernético, como é que a gente trata, por exemplo, um risco de perda e dano causado por uma pandemia, como é que a gente trata, por exemplo, né, a questão de riscos ambientais no transporte, não na carteira de ambiental. Então, são tantos desdobramentos, e o nosso presidente, o Chaya, tem apontado muito a questão da última milha, que foi uma curva de aprendizado em 2020 absurda para a gente, como é que a gente se adaptou, porque houve uma mudança no comportamento do nosso consumidor, né? Então você passa a ter uma entrega B2C, né? Que vai até o consumidor final na porta da tua casa. Como é que a gente trata isso do ponto de vista de riscos e seguros? Então até agradeço aí você ter colocado mais um elemento em cima da parte de inovação, que é o que a gente pretende trazer nos nossos cursos de capacitação. Ivanildo, você percebe como é que a gente está lidando aqui num ambiente complexo, parece uma palavra exagerada, mas de fato, dois mercados se transformando fortemente, com impactos na mudança do risco. Então, você vê, de um lado, a logística se transformando em termos de infraestrutura, em termos de perfil de produção e consumo, em termos de distribuição. Então, esta realidade que impacta o risco da carga propriamente dito, infraestrutura se transformando. Então,
a boa expectativa de que as operações de logística de carga, para além desse detalhe de comércio eletrônico da última milha, vai ser cada vez mais multimodo. Então, vai ser essa interligação do rodoviário, do agrícola, que escoa num trecho rodoviário até uma estação de transferência de carga para subir fluvial, fazer um transbordo com um navio oceânico e ir ao país de destino. Um escoamento ferroviário para ser transferência para um navio. Uma carreta, um caminhão que precisa dar escoamento num modo a partir do porto, com uma operação debaixo de operador econômico autorizado, com agilidades, com perspectivas que não tinha antes. Você vê isso tudo se transformando de um lado, enquanto do lado do regulatório, do seguro, também uma boa modernização. Então, nós estamos num momento, numa janela de oportunidade, em que o SIST pode ser o agente de levar para o mercado de logística as novas soluções de seguro, enquanto de volta do mercado de logística para dentro do ecossistema de securitário, trazer os riscos que estão emergindo, essa nova realidade, essa percepção em relação às novas operações. Então, é importante ter todos esses agentes reunidos no SIST exatamente para promover essa equalização, esse vaso comunicante, né, de necessidades, expectativas, diagnóstico, e sair com uma informação, sair com um público ainda mais forte. E aí é aquela história. Como é que a gente contribui, como você também faz, Vanildo? Como é que a gente contribui para a qualificação? Como é que um profissional reage, se requalifica, porque a palavra é essa, se requalifica para essa realidade que está emergindo de maneira espetacular? O SIST tem um papel assume, né? Ele nasceu com esse propósito também, e a gente está assumindo isso como um compromisso de levar adiante. Por isso, como observar, a gente está reformulando a grade de cursos, trazendo cursos introdutórios, trazendo cursos, reforçando módulos básicos, novos avançados, pensando aí as certificações em nível MBA, em nível de certificação internacional, quer dizer, como é que a gente reage a essa realidade, entendeu? Eu queria aproveitar e comentar sobre o risco cibernético. Como está sendo demandado esse tema entre os associados, a preocupação com relação a isso, que é uma realidade, infelizmente, já, né? Sim. Queria que vocês comentassem sobre isso. O Renê trouxe um ponto importante, Vanildo. Eu acompanho com ele esse alerta, esse destaque que ele fez. Nós já temos riscos cibernéticos claramente estabelecidos no ambiente de logística de carga. Desde muito que ameaça cibernética não é uma questão exclusiva de área bancária, de área financeira, isto já percolou todo o mercado. Então, você tem inquietações em áreas médico-hospitalares, em áreas de serviços simples. Se você juntar, estou me lembrando aqui também o seguinte, queria acrescentar nesse debate, Vanildo, tanto o risco cibernético quanto as obrigações que emergem com a LGPD, né, com a implantação de Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Isso está representando um outro drive importante para o mercado de logística. Seja aquele que fala do comércio eletrônico, porque está mais diretamente relacionado a informações daquilo que a LGPD classifica como pessoas naturais, ele tem essa denominação jurídica, legal, de pessoas naturais, conhecer se é pessoa física. Então, esses dados de pessoa física que transitam no ecossistema de logística, quando fala de última milha, mas também de todas aquelas informações que, inclusive, são combustíveis para planejamento e ataque de roubo de carga, que é um problema crônico no Brasil, na América Latina. O Renê falava de inquietações no Chile, na Argentina, no México. Então, como é que o Brasil, a partir das circunstâncias que teve que lidar, ele aprendeu a lidar com essa ameaça? Como é que o Brasil também pode exportar para lá? O fato é de que, seja pela LGPD, seja pelo ponto que você destaca de risco cibernético,
é uma inquietação internacional. Já houve, em 2019, se eu estiver aqui confundindo, 2018, uma ameaça cibernética que paralisou os terminais portuários na Europa, atravessou o Atlântico, foi também paralisar o terminal de um dos mais importantes operadores internacionais de navegação, paralisou o terminal no porto de Nova Jersey. Nós já temos casos de ataque cibernético em terminais portuários no Brasil. O René mencionou agora, foi essa semana, o caso de um terminal Oleoduto. de combustíveis, né, de produtos líquidos, um oleoduto. Nós já temos também, nos últimos anos, um blackout no Canadá em função de um ataque cibernético no sistema de distribuição de energia. Então, esse ponto, Ivanildo, é fator crítico, vai estar na pauta, vai estar endereçado isso, é impossível ignorar essa transformação. Se a gente fala ainda de logística, nós estamos falando... Desculpe, Chaya. Desculpe. Sim, por favor. É importante, até que você pule de tema. Aproveitando o Cyber Risk, o CIST vai promover um evento esse mês ainda sobre Cyber Risk, por favor. Continua, René. Lembrado. Isso mesmo. Eu ia mencionar, mas toca aí, vai lá. Está para os dias 25, né, Bárbara? É isso? 26. Justamente em função dessa demanda, veja bem, é aquilo que eu te disse na minha fala, né? Nós estamos ouvindo o público, e o público nos diz, olha, então, o que vão fazer com o Cyber Risk? Qual é o futuro disso para o Brasil? E a gente vai fazer um debate sobre esse tema no dia 26, um webinar do CIST, e vai tocar exatamente esse assunto com algumas eminências aí da área, especificamente, né? Não lembro agora o nome das pessoas de cabeça, cometi um engano se eu falasse alguma coisa aqui agora, mas são pessoas da área que vão comentar justamente essas possibilidades e vão debater o assunto. Então, está aí todo mundo convidado para o dia 26. Por favor, desculpa, Chaya, mas... Qual horário, René? Não. Qual horário? 26? É horário, eu não lembro agora. 18 horas. 18 horas? Tá bom. Desculpa. Já deixamos aqui, Ivanildo, o convite a todos teus alunos, teu público. Então, dia 26... Vamos divulgar aqui na Seg News. Pode mandar para a gente aqui. Nós estamos desenhando aí, o René mencionou, a gente está refinando aí o desenho final disso. Já na próxima semana a gente deve ter aí detalhes fechados sobre o caso, mas deixa aqui o convite a todo o teu público, 26 de junho, 18 horas, no canal do CIST no YouTube. Então já fica todo mundo aí, já se inscreve lá no YouTube, já se marca lá no canal do YouTube do CIST, nas mídias sociais, né, do CIST, no LinkedIn. A gente vai divulgar oportunamente, claro, mas já reserva a agenda aí, porque tem notícia. A gente vai falar exatamente de cyber, em terminais portuários, em sistemas logísticos de carga. É um tema importante. Detalhe, pela primeira vez vai ter um público internacional aí, se Deus quiser, hein? Que vai para a América Latina também essa notícia, vai ser divulgada para lá. Não é um problema só do Brasil, né? Isso é um problema mundial, então a gente vai também compartilhar esse debate com os nossos amigos na América Latina. Então vai ser dia 26 de maio, 18 horas. 18 horas, pronto. 26 de maio, 18 horas. Excelente. No canal do YouTube, do CIST no YouTube. Ótimo. Vamos lá. Chaya, agora eu vou falar um pouquinho sobre a nova diretoria que vai cuidar das responsabilidades sociais, dos projetos sociais, né? Queria que vocês comentassem também sobre esse aspecto, que é inovador também dentro do CIST, né? Sim, essa é uma frente de trabalho que a gente incorporou nessa gestão, Vanildo. E veja, são processos naturais. É um organismo, é uma entidade, é um sistema que vai evoluindo, né? Nasceu, deu os primeiros passos, começou a dar suas caminhadas, agora nós estamos na adolescência aí, avançando um pouco mais. Então é natural que as coisas vão se incorporando, vão se desenvolvendo. É exatamente a boa base que construímos juntos na fundação e até aqui, que está nos permitindo colocar agora esses próximos passos. Então, é fundamental lembrar isso, né? A importância dessas ações, dessas iniciativas de responsabilidade social.
Nós temos a Mayra Monteiro, que também é uma referência importante no nosso dia a dia, aí, já tem experiência, já traz, além da sua atividade profissional na área de tecnologia, para logística de carga, também atua, tem iniciativas, lidera iniciativas de responsabilidade social. Então, ela vem, tanto, aliás, todos nós, né, o Renê pontuou isso, todos nós estamos com a boa vontade, até porque a diretoria é composta por associados, mas que se dedicam pro bono. É um esforço, uma contribuição que cada um de nós coloca para a entidade e para o mercado. Então, a Mayra vem para trazer essa frente para nos ajudar a trabalhar esse ponto, porque, para mim, para todos nós, esse é um ponto importante. Já incorporamos aí, logo no primeiro evento, no primeiro webinar aí, que foi agora recente, em abril, uma iniciativa nós fizemos duas frentes. Fizemos uma iniciativa de doação de valores através de QR Code, de Pix, que depois nós apuramos, e agora, nesse dia 26, a gente vai fazer prestação de contas, a gente vai mostrar para o mercado quanto foi arrecadado, como destinamos os valores para as entidades que tinham sido selecionadas para aquele evento. Duas entidades que foram selecionadas para aquele evento, enquanto, de outro lado, o SIST também deu uma contrapartida para cada participante do seminário. Nós doamos 1 quilo de alimentos. Então, apuramos, e foi possível apurar isso através da ferramenta da plataforma, né, do YouTube. Então, apuramos quantos participantes estiveram conosco naquele dia e providenciamos a doação de alimentos. Também a gente vai fazer a prestação de conta nisso agora em maio, né, no dia 26 de maio. Então, a gente está organizando essas frentes e aquela que comentamos sobre treinamento. Programa de mentoria de jovens. Nós estamos, nesse lado, nós estamos desenhando duas coisas que ainda estão na expressão sendo lapidadas, estão sendo desenhadas. A primeira é que, em complemento ao currículo regular, ao currículo mínimo exigido pela lei do jovem aprendiz, que não é nossa obrigação, não é nossa alçada. Então, existem as entidades de ensino profissionalizante que conduzem, baixo a lei do jovem aprendiz, aquele currículo exigido. O que nós vamos fazer em parceria institucional com estas entidades de ensino profissionalizante, selecionar jovens que estejam ali com melhor performance, com engajamento aí para buscar oportunidade, e dar esses cursos do SIST. Então, esses jovens serão acolhidos dentro do SIST para ter inscrições garantidas nesses módulos introdutórios de risco e logística, seguro, podendo trabalhar, sair um pouco melhor para trabalhar nesse nosso ecossistema. Então, isso é uma frente, e a outra é de pegar mentorias de jovens. Jovens iniciantes de carreira ali, 2, 3, 5 anos, a gente está desenhando isso, e ter estes garotos terem a mentoria de um executivo do SIST, de um dos nossos diretores ou associados, para caminhar aí, iniciar essa jornada nesse nosso grande ecossistema aí de risco logístico. Imagina as oportunidades que estão surgindo nisso, né, Evanildo? A gente falou, esse troço está ganhando sofisticação, alcance, tamanho. Imagina a quantidade de oportunidades que tem pela frente, mas que exigirão algum conhecimento, né? Tem que ter preparação, não adianta cair de paraquedas. Então, o SIST pretende ser essa ponte, né, entre o jovem e o mercado. Ok, Chay, agora nessa parte da entrevista eu vou fazer algumas perguntas mais técnicas, vamos dizer assim, né? A importância do seguro de transporte e quem deve contratá-lo. Transportador ou proprietário da carga? Como você definiria essas atribuições? Perfeito, Evanildo. Os dois. Os dois. Porque, e é importante até aqui já trazer um esclarecimento para o teu público, é abrangente, né? Então, é importante fazer essa distinção. Não há
o que a gente pode até aprofundar aqui em alguns das modalidades de seguro que estão disponíveis para o embarcador, transportador, operador logístico, terminal portuário, operador ferroviário, fluvial, cabotagem. Quer dizer, a gente pode desenvolver um pouco isso, mas é importante discernir o seguinte, Vanildo. Não estamos falando de superposição de apólices ou de coberturas de seguro, mas muito mais de complementação. Porque aquilo que é obrigação do embarcador, aquelas que são linhas de seguros de danos, são típicas do embarcador, são típicas daquele que tem interesse segurável direto, o dono da carga. Enquanto, de outro lado, tem aquelas que são de responsabilidade. Então, quem tem a custódia, quem tem a obrigação da prestação de serviço, tem essa outra pegada que é a de responsabilidade. Danos, ou responsabilidade por danos enquanto estavam com custódia da carga. Então, essas são, em linhas gerais, uma base bem geral. Aproveitar também, Paulo, por favor, Paulo, a sua contribuição. Não, então, acho que você... Danos, responsabilidade nacional, internacional. Mas, Paulo, avança um pouquinho mais aí. Não, mas assim, a pergunta de tempos em tempos, ela aparece, né? Assim, o seguro de transporte, de quem é a responsabilidade? E a resposta técnica é exatamente essa, Chay, assim, os dois, porque elas não se conflitam em determinados momentos. O seguro do dono da carga é um seguro de embarcador que a gente chama de todos os riscos, né? É um seguro de perdas e danos. O seguro do transportador, para cumprir a sua lei, é um seguro de responsabilidade civil. Então, ele pode vir a ser responsável por um dano causado na carga, né, por uma questão de responsabilidade civil. Então, um responde a primeiro risco, perdas e danos, o outro responde a segundo risco, que é a responsabilidade civil. Então, eles acabam tendo funções diferentes dentro desse ecossistema do transporte de carga. Vamos lá. Tem aí, Vanildo, lembra que a gente está falando de investimentos em infraestrutura e a emergência de novos players, novos mercados. A gente está falando de expansão de cabotagem. A cabotagem vai representar um aumento da frota, mas certamente representará um aumento da quantidade de terminais portuários, de operadores portuários, aqueles que estão em faixa pública, em cais público, né? Aqueles que estão em novas concessões. Nós estamos falando de um sistema portuário, né, em operações portuárias. Vou trazer de outro jeito. A quantidade de intervenientes num complexo portuário. Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, ANTAC, Terminal Portuário, OGMO, quem mais? Receita, a gente falou, aduana. Imagina a quantidade de transações que estão nesse complexo portuário. Há iniciativas governamentais de aumentar a competitividade do país e a simplificação, a integração dessas plataformas de declaração de carga. Então, nós estamos falando também de apoio portuário, rebocadores, agentes marítimos, a quantidade de intervenientes que compõem uma operação como essa. Então, a simplificação, a facilidade de não ter que fazer 2, 3, 4 declarações de informação de carga para falar da mesma coisa, né? Isso vai ganhar agilidade no sistema portuário brasileiro. Nós estamos incorporando compromissos que já estão em sistemas que já estão vigentes na Europa. Então, o Brasil vai ganhando essa agilidade, essa competitividade. O que vai acontecer? Vai aparecer mais player, vai aparecer mais investimento, mais operações, e aí está, de novo, a obrigação de proteger isso com mecanismo de gestão de risco de um lado e de apólice de seguro de outro. Então, vai ter, sim, Vanildo, muita coisa para falar de seguros de danos em primeira pessoa, seguros de responsabilidade quando for o operador logístico. A própria figura de operador logístico, né? Está aí há algum tempo para ser regulamentada. Quando isso vier à tona, isso também vai carecer de obrigações de contratação de seguro por responsabilidade de danos. Então,
tem um caminho aí para trabalhar, Vanildo. Só agora, a questão da sinistralidade, né? Informações sobre o mercado de seguro de transportes, né? Enfim, quais são as dicas que vocês dão? E também eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação sinistro-prêmio, como é que está o mercado hoje? Tá. Paulo, quer puxar um pouco disso aí? Claro, claro, claro. Bom, primeiro, Ivanildo, assim, a pergunta é bastante importante, eu vou tentar dividir em duas partes, né? Primeiro é importante a gente entender como é que funciona a matriz de seguros, se é assim que eu posso entender, né? Porque hoje você tem um universo de prêmios de seguro na ordem de 3,4 bilhões de reais, mas é importante a gente ter em mente que 52% desse prêmio vem de seguros contratados através dos transportadores, né? E 48% de seguros contratados através dos embarcadores. Desses 48%, você pega 20%, que são os embarcadores internacionais, importação e exportação, e o remanescente dentro do transporte nacional. Então, a matriz de transporte, de seguros de transporte, era muito dividida, né, muito equilibrada entre embarcador e transportador. O resultado, segundo, né, as informações e as estatísticas apresentadas pela SUSEP, né, no Serviço Estatística da SUSEP, mostra que a sinistralidade em 2020, ela findou o ano mais ou menos com 52% de sinistralidade, né? Se a gente levar em conta que essa é uma sinistralidade gross, né? Você pode ainda colocar alguns elementos atuariais para fazer as proteções de solvências das seguradoras, mais um nível de custo de aquisição, que são as famosas comissões para gerar o negócio, mais a despesa administrativa, ainda que 52 é um número bastante relevante, mas você pode ter um resultado técnico perto de 100%. Então, não é um seguro que dá para ter muitas flexibilizações, né? Agora, em termos de prêmio de seguros, como eu falei, terminou lá em 3,4 bilhões de reais em 2020, mas o transportador, até impactado pela pandemia, né? Abril e maio foram meses bem difíceis para os nossos colegas transportadores, mas em termos de prêmio de seguro, houve uma pequena redução de 3,8% comparado com 2019 no prêmio de seguro do transportador. No prêmio do seguro embarcador nacional também teve uma pequena queda, perto de 2%. Já o transporte internacional foi na mão completamente contrária, cresceu quase 17%. No meio, né, em 2020, durante a pandemia. Por quê? Porque houve uma mudança bastante importante do comportamento das importações e das exportações, onde as importações tiveram bastante o significado foi muito importante ali, do ponto de vista de importação de mercadorias essenciais, toda a parte de produtos químicos para se fazer o álcool em gel, os medicamentos, os respiradores, né? E a exportação cresceu absurdamente, principalmente o mercado asiático, de exportação de proteína animal, a carne de frango, e do agronegócio, né? Então, o mercado asiático foi um forte comprador dos nossos produtos no transporte internacional. Então, na média, ficamos ali praticamente com um prêmio de seguros muito parelho comparado com 2019, tá? E, obviamente, a sinistralidade, uma diferença, um desvio padrão na ordem de 3 pontos percentuais comparado 2020 com 2019. Então, é um mercado que já vem trazendo uma sinistralidade beirando os seus 50%, 55% já nos últimos 4, 5 anos. Uma contribuição, Paulo, nesse sentido, vamos lá, Vanildo, nós temos duas frentes. Quando a gente fala de estatística, quando você fala, né, dessa parte de análise de números, vou contribuir aqui com duas frentes. Na ponta da logística, na ponta da própria operação de carga, nós estamos repetindo tantas vezes, né? IoT, internet das coisas, blockchain, enfim, quanto que isto representa uma superfície de contato muito maior, uma captura de dados muito maior. Então, como é que essa captura de dados a partir da logística, da operação logística, pode, a partir de metodologias de analytics, como é que isso pode trazer diagnóstico, Ivanildo? Esse é o ponto.
Como é que a gente usa isso na prática? Como é que a gente transforma essa massa de dados em um diagnóstico da operação logística para correto, para aspectos típicos? Eu até tratava isso hoje de manhã, com um cliente específico. Nós temos a volumetria com quantidade de embarques, valores, origem, destino. Como é que a gente espreme essa base de dados e transforma isso em tomada de decisão? Então, essa é a ponta que a gente trata de logística quando a gente fala de logística. Uma outra coisa, nessa linha que o Paulo também nos traz, é que o próprio site da SUSEP é, historicamente, uma das fontes, né, falando do lado securitário agora, né, no segundo lado dessa conversa, o site da SUSEP traz esses valores de prêmio. O marco regulatório brasileiro exige que as entidades monitoradas reportem as movimentações de prêmios, sinistro, comissões, todos os detalhes que são pertinentes. Então, isso também está em reformulação pelo órgão regulador. A própria SUGEP já está aí, não é isso, Paulo? Trazendo o RNO, trazendo uma nova forma de apurar, consolidar essas informações, o que vai nos permitir também uma outra ótica ainda mais refinada sobre sinistralidade de carteira, por produto, por linha. Quer dizer, vai ser uma outra dinâmica importante aí para a gente analisar. Vamos ter muita riqueza de informações, do lado da logística e do lado do seguro. A SUSEP está trabalhando muito forte em várias frentes dentro do regulatório de seguros, e um deles é o que o Chay está comentando, né, que é o Sistema de Registro de Ocorrência, que é o SRO, que tende aí a substituir o tradicional FIP-SUSEP, né, que as seguradoras têm que reportar nesse mercado supervisionado pela autarquia. Vanildo, você fez uma menção, eu não gostaria de deixar passar, queria botar um pouco de luz aqui no seguinte. O Paulo também mencionou isso. O Brasil é um dos importantes exportadores. O Brasil está inserido no mercado de produção e consumo global desde muito tempo. Ocorre que as nossas exportações não aproveitam todas as oportunidades e passar a vender o produto brasileiro para exportação como seguro, com essa visão segura, com essa visão de logística até o destino final. A oportunidade aqui é de chamar os exportadores a também olhar essa oportunidade de agregar valor nas exportações brasileiras. Isso serve ao exportador como valor, como marca, como produto, como levar serviços ao seu potencial comprador, enfim, ao destinatário, e serve ao país no sentido que alavanca o PIB, né? É mais comércio, é mais negócios no Brasil. Então, queria trazer à luz, aí, aproveitar essa oportunidade aí do alcance que você tem, de chamar os exportadores a continuarem a refletir, né, e a trabalhar na ideia de incluir o seguro de exportação, nas operações de exportação. Tem um aspecto importante que também considero relevante, que eu gostaria de incorporar a essa resposta sua, Paulo, e sua também, Chay, que é a questão da gestão do risco, né, da infraestrutura. Então, o Brasil, nos últimos meses, tenho participado de algumas entrevistas, webinários e tudo mais, é um país que tem sua vocação na agricultura, no agronegócio. E o agronegócio brasileiro é fabuloso e está extraordinariamente bom, da porteira para dentro. Mas da porteira para fora, está num problema seríssimo de infraestrutura. Então, onde há muita ineficiência e ainda muita perda. O próprio grão, você perde 5% ou 7% na estrada, por exemplo. Isso. Estamos falando de um transporte ruim. Já um prejuízo gigantesco. Sabe o que isso significa em termos de produção agrícola brasileira? 5%, 7% ficar na estrada. É uma coisa ridiculamente absurda. Isso. Mais prejuízo. E isso é custo Brasil, e isso é custo exportação também. Então, não adianta termos muito processo técnico de primeira linha. Da porteira para dentro estamos tranquilos, que somos excelentes produtores, a tecnologia está aí, a prova disso está aí, somos primeiro, segundo ou terceiro do mundo, estamos aí, nos 3 primeiros lugares há muitos anos, mas
na questão da gestão do risco, tem muita coisa para ser feita. E pegando um gancho com o que o Chaya disse, esses analytics que tem aí, nós estão demonstrando justamente esses números, onde atacar o problema. Eu vou fazer um exemplo para encerrar o assunto aqui. Sempre se fala em roubo de carga no Brasil. Roubo de carga isso, aquilo, outro, subiu que desceu. Mas a outra metade que ninguém olha é o acidente rodoviário, que tem muito mais frequência, menos importância. Bem pontuado. Mas muito mais frequência, e ninguém olha para ele. Não olha. Se passaram 20 anos que estou nesse negócio, ninguém olha para ele. Na medida que tem que ser olhada, com o respeito que tem que ser olhado, e tratá-lo da maneira que tem que ser tratado. E para isso a tecnologia está aí, que é a telemetria, por exemplo, que não só melhora a performance logística do ponto de vista do uso da máquina, chamada caminhão, sino também do ponto de vista da digeribilidade do condutor e da própria postura ergonômica do indivíduo, ser humano, em relação a uma questão de saúde. Tudo isso tem que ser melhorado, tudo isso faz parte do novo gerenciamento de risco. E isso também incide diretamente nesses números que somem e andam para cima e para baixo o ano inteiro. Mas também tem que começar a trabalhar esses pontos que são fundamentais, eu acredito. Vanildo, o René traz um ponto importante, né? A gente foca os debates, invariavelmente, estão conectados com o tema da carga, da logística e tal. Mas o René traz um ponto, nós estamos falando do índice de acidente, e aí tem responsabilidade social no ponto de vista da integridade do motorista, né? Da saúde, da condição física, né? Do motorista, a segurança individual daquele indivíduo, daquele profissional, e também aquele outro aspecto do acidente rodoviário, que é o dano ambiental. Então, você tem um acidente rodoviário afetando o motorista, afetando o meio ambiente. Imagina, podemos falar de um embarque de água mineral, cara, um transporte de água mineral, um transporte de pedra, o que for. E para não entrar no mérito de produtos químicos, produtos perigosos ou outros tantos. Até porque também suco de laranja, soja, podem potencialmente representar uma poluição ambiental, porque um embarque de soja, um caminhão de soja, que tomba, extravasa produto, e aquilo germina numa área de preservação ambiental, por soja, é uma espécie exógena naquela EPA. Então, aquilo é uma poluição ambiental. Um suco de laranja que cai no corpo hídrico vai consumir oxigênio e vai ter mortandade de peixe. Vai representar também uma infração ambiental. Então, não importa. Um caminhão com 2 tanques de 600 litros de óleo diesel. Imagina um impacto ainda que transporte um produto inerte, vai representar, em sua medida, também um episódio de dano ambiental severo. Então, a reflexão que o René traz é importante. Como é que também colocamos luz na prevenção do acidente rodoviário? Ok, pessoal. Antes de passar para vocês darem uma consideração final, eu queria que a Bárbara falasse um pouquinho das atividades aí do CIST, né? Passasse um recado para o pessoal. Boa noite, né? Os meus recadinhos, Ivanildo, é para chamar o público, né, a todos, convidar a todos. O CIST agora, no próximo mês, em junho, vai começar a divulgar a grade dos nossos cursos, conforme o seu Chaya falou, o seu Paulo também, cursos introdutórios, avançados, MBA, entre outros. E já temos um curso marcado para o dia 19 de junho, num sábado, em parceria com o CETCESP. Vamos abordar o gerenciamento de risco como fator estratégico no seguro de transporte de carga, com o instrutor Fernando Pacheco. Então, qualquer dúvida, podem me procurar, eu vou passar o meu e-mail no final. E eu queria também aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho da participação do CIST na FETransporte, no próximo dia 9 de junho, às 9 horas, o CIST vai estar participando de um painel com o palestrante Aruan e o seu Chaya, o Paulo Alves e a Fernanda Rutz, tá? O tema abordado vai ser as transformações na logística de carga e os impactos no seguro de transporte. Então, quem puder participar, é só se cadastrar no website da FETransporte também.
E quero convidar a todos a visitar o nosso website do CIST, que é o www.cist.org.br, e seguir as nossas postagens nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Facebook e agora no canal do Spotify e também no YouTube. Tá bom? Qualquer dúvida podem me procurar. O meu e-mail é secretaria@cist.org.br. Obrigada, Ivanildo. Obrigado a você, Bárbara. Palavra ao presidente, para ele dar as considerações finais. E a SEG News continua sempre de portas abertas para qualquer tipo de divulgação e apoio às iniciativas do CIST, tá? Muito obrigado, Obrigada. pelo apoio, né, teu apoio histórico, né, a esse mercado no Brasil, o teu apoio também ao CIST todos esses anos, né? Agradecemos aí essa parceria, vamos em frente. Enfim, a dona Bárbara falou sobre os cursos, convidar, né, teus alunos, tua audiência, a virem para os debates mensais. Já mencionamos aqui o dia 26 de junho, às 18 horas, é o próximo. Temos os cursos de atualização, falamos aqui várias vezes. Enfim, uma das atividades também que o CIST já foi convidado e vai participar, um de nós, o Amilcar ficou entre nós, a gente conversou internamente, o Amilcar ficou designado para isso, para participar de um congresso na Europa, levando exatamente essa perspectiva da experiência brasileira, com os impactos da pandemia no mercado de riscos seguros. O Paulo deu algumas considerações, o Amilcar vai levar para esse fórum na Europa um congresso digital, né, uma parceria através de videoconferência, então vai levar para esse congresso a visão do Brasil em relação a isso, enfim, deixar aberto, como a gente mencionou, as parcerias institucionais com as instituições, com esses agentes, esses co-irmãs que estão no mercado de riscos seguros, de logística. Está aberto aqui, naturalmente, com o cuidado que precisa, espaços para patrocinadores. A gente agradece àqueles que nos apoiaram fortemente, nos trouxeram até aqui, a gente segue em frente. Enfim, agradecer a tua gentileza de sempre, a tua atenção com o CIST, com todos nós. Boa noite, muito obrigado pelo teu apoio. Obrigado também aos colegas que participaram conosco hoje. Boa noite, muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos e continuamos aqui à disposição. E em uma próxima oportunidade vamos fazer uma nova entrevista aí para fazer uma avaliação aí dos projetos em andamento aí. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado, Ivanildo. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.